Bem, vamos lá para calor. Número de oxidação, o famoso NOx. Professor, eu sempre tive dificuldade de entender o que seria esse NOx. Eu ouço muito falar. Calma, a aula de hoje é justamente sobre isso. Veja só, quando você na escola estuda NOx, você vê uma carreata de regras. Só que hoje eu quero trabalhar um pouco mais antes disso. Eu quero te dizer o seguinte, eu quero te dar a base mais básica, digamos assim, do que seria NOx. Então, eu quero que você entenda que NOx nada mais é do que uma carga real que um átomo pode ter, uma espécie química, que essa carga real nada mais é do que uma carga verdadeira, ou seja, é uma carga que de fato existe, e essa carga verdadeira, ela existe por conta da presença, ganho ou ausência, perda de elétrons. Isso eu obtenho justamente onde? Na ligação iônica. Então, NOx pode ser uma carga real, que é uma carga verdadeira que um átomo transporta, pode ser uma carga positiva, perda de elétrons, ou pode ser uma carga negativa, ganho de elétrons. Eu vou deixar aqui no card um indicativo de um vídeo que eu gravei recentemente sobre essa ideia do que é oxidar e o que é reduzir. Te convido a assistir esse vídeo. Então, NOx pode ser a carga real. Como assim? Lembra que lá na ligação iônica, um átomo ganha, oxida, perde, e outro ganha, recebe, reduz. Pois pronto, eu vou te trazer um exemplo. Digamos que você tem a espécie Mg2+. O que significa Mg2+? Significa que essa espécie ela perdeu 2 elétrons, então ela vai sofrer o que? Oxidação. Mas se a minha espécie for tal como esse N3-, quer dizer o quê? Que ele ganhou 3 elétrons. Mas claro, ele ganhou porque alguém perdeu. Se ele ganhou, ele reduziu. Quem perdeu, se oxidou. Então essa carga, ela de fato existe. É magnésio 2+, é um cátion. É nitrogênio 3+, é o ânion nitreto. Então são cargas que de fato existem. 2+ e 3-. Então, NOx pode ser essa carga real, mas também pode ser uma carga aparente. O que seria essa carga aparente, Éder? Seria uma carga teórica, que de fato ela não existe, mas caso venha a existir, eu saberei justamente com base na ligação covalente. Não entendi não, Éder? Simples. A carga real é quando eu tenho uma ligação propriamente única. Um ganhou e um perdeu. Quando eu tenho uma carga aparente é quando eu tenho um átomo se ligando a outro por diferença de eletronegatividade. Eu vou imaginar o seguinte, se essa ligação química covalente for quebrada, por diferença de eletronegatividade, um ganhará, sofrerá redução, e o outro perderá, sofrerá oxidação. Mas eu tenho que ter em mente a escala de eletronegatividade. Lembrando que os 3 mais eletronegativos são flúor, oxigênio e nitrogênio. Vamos para alguns exemplos. Digamos que eu tenha o HCl. Eu sei que o HCl tem uma diferença de eletronegatividade. O cloro, da família 7A, é muito mais forte que o hidrogênio. Então, eu não tenho uma carga, nem no cloro, nem no hidrogênio, como eu tinha no magnésio e no nitrogênio. Mas caso essa ligação venha a ser rompida, cada traçozinho desse vai ser perdido um elétron ou recebido um elétron. Como o cloro é muito mais forte, ele vai receber o elétron da ligação, carga -1, é o NOx dele. Nesse caso, o hidrogênio vai perder o seu elétron. Então vai ficar a carga +1. Então esse cloro reduziu e esse hidrogênio se oxidou. Pronto, eu tenho um NOx, mas esse NOx, que é uma carga, ele é aparente, é teórico, de uma ligação covalente que ela não existe, eu não tenho essas cargas. Essas cargas, elas existirão caso essa ligação seja rompida e por diferença de eletronegatividade. Show? Mais exemplos. Imaginemos a molécula do CO2. O CO2 eu tenho o carbono fazendo 2 ligações com o oxigênio da minha direita e 2 ligações com o oxigênio da esquerda. Cada tracinho desse é um elétron perdido ou recebido. Como o oxigênio é o segundo mais eletronegativo, caso essa ligação seja rompida, adivinha? Esse oxigênio receberá 2 elétrons. 2 cada traço é um elétron. Ganhou um aqui em cima, ganhou mais um embaixo. Ganho 2, negativo, -2. O oxigênio da esquerda também ganhará 2 elétrons. Claro, então se o carbono perdeu 2 elétrons para a direita e perdeu 2 elétrons para a esquerda, o NOx dele vai ser o quê? +4. Então, o carbono sofreu oxidação e os oxigênios, cada um recebeu 2 elétrons. Então, eles sofreram o quê? Redução. Entenda, não existe, eu não estou vendo carga no oxigênio. Essa carga ela vai existir se essa ligação for rompida. Então, isso é uma carga teórica, aparente, de uma ligação covalente.
Se fosse uma ligação iônica, tal como magnésio, perdeu ou nitrogênio ganhou, tudo bem, vamos em frente. Agora eu tenho um tal de NOx médio. Calma. Esse NOx médio ele é utilizado muito na química orgânica, principalmente porque os compostos orgânicos apresentam muitos carbonos. Então esse carbono ele pode se ligar ora a carbono, ora a hidrogênio, ora a oxigênio, ora a qualquer outro átomo. Então eu tenho que tirar um NOx médio. Então eu vou tirar o NOx, eu vou calcular o NOx de cada carbonozinho desse aqui na estrutura orgânica. Aqui eu tenho a função ácido carboxílico, aqui eu tenho a função álcool e aqui eu tenho a função cetona. Antes de mais nada, lembre, cada ligação carbono-hidrogênio vai ser entendida o seguinte: caso seja rompida, esse carbono ganhará um elétron, porque eu vou subentender que o carbono é um pouquinho mais forte que o hidrogênio. E se eu tiver o carbono ligado ao oxigênio, ele vai ganhar ou perder? Perder. Cada tracinho que ele fizer, ele vai perder um elétron por oxigênio. Então vamos calcular. Ó, esse carbono aqui, eu vou calcular da esquerda para a direita. Ó. Esse carbono, quantas ligações com hidrogênio eu tenho? 1, 2, 3. Cada ligação com hidrogênio, ele ganhou um elétron. No total, qual é o NOx dele? -3. Prosseguindo, esse carbono está ligado ao oxigênio por dupla. Se essa ligação for rompida, ele vai ganhar ou perder? Perder. Lembre que cada tracinho perde um elétron ou ganha um elétron. Como ele está ligado ao oxigênio, perdeu 1. Para cada ligação, como são duas, ó, então ele perdeu 2 elétrons. Passa adiante. Mais uma ligação com hidrogênio. Tu está esquecendo de calcular essa ligação aqui, ó, carbono-carbono. Eu não estou esquecendo. Sabe por quê? Se esse carbono que está ligado a esse, se essa ligação for rompida, o que é que vai acontecer com os elétrons dela? Nada. Cada um vai receber o seu de origem. Não tem diferença de eletronegatividade. Então, ó, perdeu ou ganhou? Ganhou um aqui em cima, ganhou um aqui embaixo. Então, NOx é o quê? -2. Prosseguindo. Esse carbono está ligado ao oxigênio em cima, perde 1. Está ligado a hidrogênio embaixo, ganha 1. Então, perdeu 1 e ganhou 1, 0. E esse daqui está ligado, fazendo uma dupla com oxigênio, perde 2. Está fazendo uma simples com oxigênio, perde mais 1. Total, mais 3. Então, tu está percebendo que o NOx andou variando. Eu tenho 5 carbonos, então vou tirar o NOx médio. Como é que eu faço? Soma os NOx e divide pela quantidade. Ó. O NOx médio dos carbonos é o somatório dos NOx dividido pelo número de carbonos pelo somatório de átomos de carbono. Se eu somar todo mundo aí, ó, isso aqui vai dar o quê? 0. Como assim, Éder? Quer dizer que o NOx médio do carbono nessa estrutura hipotética é 0. Pronto, é assim que acontece no vestibular. Só isso. Se você ficou com dúvida, coloca a sua dúvida aqui nos comentários. Se você ainda não for inscrito aqui no canal, eu peço que você se inscreva, ative as notificações, porque toda semana eu estou colocando vídeo feito especialmente para você, pré-calouro, viu? Me dá o teu feedback, coloca teu comentário aqui, coloca a tua dúvida, diz se gostou, diz se não gostou, tudo bem? Nota muito importante. Existe também um tal de NOx máximo e um tal de NOx mínimo. O NOx máximo nada mais é do que a perda máxima de elétrons que um átomo pode fazer. E o que é o NOx mínimo? É o ganho máximo de elétrons que um átomo pode ter. Entendi, não, Éder? Vamos lá. Exemplo. Carbono. Qual seria o NOx máximo? Quantos elétrons o carbono tem na camada de valência? 4. Então, qual seria o NOx máximo? Mais 4. Ele pode perder até 4. Qual seria o NOx mínimo? Se ele é da família 4A, para atingir o octeto para 8 elétrons, falta quanto? 4. Então, o NOx mínimo dele seria o quê? -4. Só isso. Mais um exemplo. Nitrogênio. Qual seria o NOx máximo? Quantos elétrons o nitrogênio tem na camada de valência? 5. Então, qual o máximo que ele pode perder? 5 mais 5. E qual seria o NOx mínimo? 3. Por quê? Porque de 5 para 8 faltam 3. Então, se ele ganhar 3, ele atinge o octeto. Então, o NOx máximo dá-se a entender que, por exemplo, você nunca perceberá que o carbono apresentará NOx mais 5, porque não tem como ele perder 5 elétrons, visto que na sua camada de valência só tem 4 elétrons. Só isso. Massa, né? Chegamos ao final da nossa aula. Eu peço que você, sugestivamente, diga o que é que você gostaria de ver mais aqui no canal. Se você tem ideias de assuntos que você gostaria de ver, coloque aqui nos comentários. Eu espero que você tenha podido ficar aqui até o final com a gente. Eu espero que essa aula tenha servido para você tirar algumas dúvidas nesse assunto. Eu agradeço de intenso coração e lembre-se, vamos em frente que atrás vem concorrente. Até a próxima.